Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Oh Jesus, toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar aqui nessa live, Jesus. Amém, Senhor. Sinta a glória do Pai. O Senhor preparou essa manhã para você, para te dar as instruções que você precisa. Se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem, é Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. O Senhor viu onde machucou e Ele sabe curar. Amém, Jesus. E sabe o remédio pra curar todas as feridas. Jesus, tua presença. Amém, Jesus. Pai, vem fazer parte dessa live, Senhor, nessa manhã, Senhor. A tua presença é o que nós mais queremos nessa manhã, Jesus. Amém, Jesus. Que presença é essa? Oh, Senhor, que presença é essa, Senhor, que nós podemos sentir, ó Pai. Oh, Pai. Amém, Jesus. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. É a tua presença que nós não podemos perder, Jesus. É a tua presença que é muito preciosa para que nós possamos perdê-la, Senhor. Em nome de Jesus, vem ministrar o nosso coração, Senhor. Não se detém. Amém, Senhor. Se as lágrimas rolarem E as batidas do teu coração acelerarem, é Ele mexendo no secreto da gente, gente. o O lugar onde ninguém conhece, Ele viu e sabe curar. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por essa manhã. Amém, Senhor. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais Amém, quero. Jesus, tua presença. Tua presença, Senhor, é o que nós mais queremos aqui essa manhã, Jesus. Perca amigo, dinheiro, só não quero perder Tua presença. tua presença. Bom dia, mulheres valentes, mulheres guerreiras, mulheres do exército que vence, porque se nós temos Jesus, nós vamos vencer, nós temos a certeza da vitória. Que o Senhor te visite essa manhã com essa presença tão especial, essa presença que chega, que constrange, essa presença que é capaz de transformar, essa presença que nos invade por inteiro, né? Eu estava orando agora de manhã, daqui a pouco eu vou chamar meu convidado, mas eu estava orando agora de manhã e sentindo, eu falei, Senhor, eu quero sentir o teu abraço nessa manhã. Eu só não posso ficar sem a tua voz, Jesus. Fala comigo, Jesus. E o Senhor, Ele fala porque Ele nos ama. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Ele nos corrige porque Ele quer filhos vitoriosos. Ele deseja filhos sarados. Então, se for necessário tocar na ferida, Ele toca.
Se for necessário fazer tudo de novo, Ele faz. Se for necessário permitir que coisas ruins na sua vida aconteçam, Ele vai permitir para que você esteja perto dEle, para que Ele se revele a você nos momentos de dificuldade, para que você entenda que sem Jesus não há caminho, não há verdade, não há vida, né? A palavra de Deus fala que o Senhor, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, o contrário disso é uma vida sem direção. O contrário disso é uma vida de morte. O contrário disso é uma vida de mentira. E eu tenho certeza que não é isso que você quer para você. Nós estamos aqui para viver uma vida de verdade. Nós estamos aqui para viver no caminho. Nós estamos aqui para seguir o Mestre Jesus, para saber quais são as virtudes que nós precisamos desenvolver em nós, com a ajuda do Espírito Santo, para que nós sejamos aprovados pelo Senhor, né? Aprovados para ir para a eternidade com o Senhor. Então eu já vou chamar meu convidado, eu só quero orar com vocês antes, agradecer a presença de todas vocês aqui, Ângela, Lila, Mães com Propósito, Márcia, Estefânia, já vi aqui a Deila, Edivânia, tantas pessoas especiais, Drigo Mides, tem tantas pessoas, a Claudinha, né, que eu vejo sempre por aqui, que eu sei que estão sedentas do amor de Deus, né, que gostam de ouvir a palavra que eu trago porque amam Jesus e querem uma vida transformada. Então, que nessa manhã você possa receber os ensinamentos de Jesus. Nós vamos falar sobre as virtudes do Pai, as virtudes que nós podemos desenvolver em nós e como nós vamos desenvolver nos nossos filhos. Eu já vou chamar o Edu, só vou fazer uma oração para que o Senhor tome esse lugar. Eu já senti a presença dele aqui, já senti no vento que chegou aqui, nessas flores aqui atrás de mim, né? Nós sabemos que o Senhor está aqui. Olha, tem gente do Equador aqui, gente, que lindo. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã nós queremos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, traz agora os ensinamentos que estão no teu coração, Jesus. O Senhor diz, Senhor, na tua palavra que o Senhor deseja contar os teus segredos para nós. Pai, nós queremos ouvir nessa manhã os teus segredos. Nós queremos, Jesus, quebrantar o nosso coração para aquelas virtudes que nós ainda não temos, que nós precisamos desenvolver com a ajuda do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, que essa live não seja para gerar culpa, Senhor, mas que seja para gerar transformação na vida dessas mulheres, ó Pai. Que seja, ó Pai, para gerar um novo tempo, Senhor, de ensinamentos para os filhos. Que seja para gerar uma nova mulher cheia de virtudes do Senhor. Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe o meu convidado, Senhor, o Edu. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, ele foi levantado, Senhor, para que um exército de homens também se desperte para a paternidade do Senhor. Pai, que o ministério dele, Senhor, seja abençoado com a tua presença, Deus, que o Senhor faça crescer, Senhor, à medida que ele for avançando, Senhor, na tua palavra, que o Senhor avance também o ministério dele, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Então, em nome de Jesus, venha tomar o teu lugar aqui nessa live, venha falar aquilo que está no teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, entra agora nos ouvidos dessas mulheres, daquelas que precisam ouvir essa palavra. Entra agora no lar de cada uma delas, Senhor, de cada uma delas, ó Pai. E vá, Senhor, inundando tudo com a tua presença e com a tua luz, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus, amém. Nós já somos 160 mulheres. Deixa eu chamar aqui o Edu. Espera lá, vamos lá, Edu.
Edu Borges já está. O Edu é neuropsicopedagogo. Deixa eu ver. Ó, já deu certo? Olá, abençoada. Tudo bem? Tá me escutando bem? Estou escutando super bem, meu amigo. Seja bem-vindo, né, de novo. Se não me engano, a gente fez uma live mais ou menos nessa época, não foi não, Edu? Foi, exatamente Foi. nessa. Tem mais ou menos quase um ano já. Quase um Que ano. é isso? Meu Deus, demorou. Demorou para a gente fazer mais. Estamos juntos aqui novamente. Que Ai, oração meu amigo. maravilhosa que você acabou de fazer, meu Deus. Eu estava Amém, aqui me Jesus. segurando para não chorar, viu? Meu Deus, fantástico. Amém, Jesus. Amém. É o poder dele, né, em nós, porque de mim não sai nada que é bom, é só quando a gente toca nas vestes de Jesus, né, que ele traz algo de bom para nós. E graças a Deus, Deus tem me dado essa constância de tocar nas vestes dele todos os dias para que eu seja transformada, né? Nós somos transformadas de glória em glória, né? De Amém. dificuldade em dificuldade, nós vamos sendo moldadas pelo Senhor. Edu, eu vou deixar você falar muito, viu? Eu só quero trazer algumas questões aqui que o Senhor me trouxe. Eu vou ler uma passagem bíblica para falar sobre essa questão de virtude. Só vou fazer uma introdução aqui, porque na semana passada eu falei sobre a mulher do fluxo de sangue e falei que quando ela tocava nas vestes de Jesus, saía virtudes dele. Então, isso nos dá uma chave para entender de onde vêm as virtudes que nós precisamos cultivar em nós e nos nossos filhos e ensinar para os nossos filhos, né? São as virtudes de Cristo, são as virtudes que trazem as características de Jesus Cristo. E eu achei muito interessante porque uma coisa eu nunca tinha feito uma ligação, Edu, e agora eu entendi uma coisa, que essas 7 virtudes que a gente costuma trabalhar, né, que resumem o estilo de vida de Jesus, elas se opõem aos 7 pecados capitais também. Era uma coisa que eu não tinha me atentado. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente trabalha com a consciência de não pecar, né, de não gerar em nós esses 7 pecados capitais, nós podemos gerar as 7 características de Cristo, 7 atributos de Cristo em nós, para ensinarmos também para as crianças, né? Então, meninas, só para que vocês se localizem aí, as atitudes, né? De fé, esperança, bondade ou caridade, prudência, justiça, temperança e coragem. Tá certo, Edu? Uhum. Amém. E os 7 pecados capitais, que são avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça e soberba. Soberba é um orgulho excessivo. Uhum. E avareza, olha só, avareza, eu sempre pensei que fosse uma pessoa pão dura. Mas avareza, na verdade, é apego ao dinheiro. Apego excessivo aos bens materiais. Então, às vezes, a gente pensa que a avareza é só aquela pessoa, né, que é mesquinha, que não transborda na vida de outras pessoas, né, financeiramente, mas não. Aquelas pessoas que são excessivamente apegadas ao dinheiro, né, que têm dificuldade, às vezes, de dar o dízimo, né, são pessoas que são avarentas. Então, o Senhor está nos dando várias chaves aqui nessa manhã. E antes do Edu falar, eu só quero ler a palavra de Deus, porque lá em Tito 3, fala sobre a conduta cristã. Então, não adianta a gente falar que é cristão se nós não buscamos desenvolver as características de Jesus, se nós não buscamos desenvolver aquilo que Jesus nos ensinou. Então, só presta atenção aqui nesse versículo. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, sejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens.
Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha que coisa mais linda. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis ao homem. Amém, Jesus. Olha só, ele é generoso, né? Ele despeja graça, misericórdia, amor em nós generosamente. Então, a gente não pode reter isso para outras pessoas. Nós precisamos, hoje eu falei assim com o Senhor, eu estava lendo lá em Provérbios, né? Que fala que as nossas palavras devem ser agradáveis. Agradáveis, porque uma palavra é como um favo de mel que pode curar até os ossos. Daí eu falei, Senhor, que a minha voz seja um remédio para essa geração de mulheres, um remédio para essa geração de mães, um remédio dentro da minha casa. Então, tudo isso, meninas, só pode ser desenvolvido com os frutos do Espírito Santo, com a alegria do Senhor, né? Quando a gente se vê, muitas vezes, frustrada, né? Frustrada, mal-humorada, a gente pode ter certeza de que não é o Espírito Santo agindo em nós, porque ele tem abundância para gerar na nossa vida. Então é isso. Então vocês já sabem de onde vêm as virtudes e agora o Eduardo vai entrar explicando como que a gente explica isso para os nossos filhos, como é que a gente ensina na prática, né, Edu? Olha só. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por mais esse momento com você, Flávia. Eu quero dizer aqui a todos que a Flávia foi uma das primeiras, assim, abrir as portas para o meu trabalho. Eu sou muito grato a isso, viu, Flávia? Você já sabe disso. Eu lembro que eu enviei meu livro para você. Estou terminando outro livro, vou te enviar também. E eu quero te agradecer do fundo do meu coração por essa oportunidade. Eu acho que você já me apresentou muito bem. Eu estou neuropsicopedagoga. Eu costumo dizer que eu estou porque essa vida é tão breve e as pessoas acham que são. Algo aqui permanente, né? E quando nós temos a certeza que nós só estamos de passagem aqui nessa terra, nós buscamos a todo momento queremos ser fonte viva dentro das nossas casas. E eu vi quando você falava, Flávia, a Betânia disse assim, nossa, ore por mim. Eu estou tentando engravidar há 1 ano, Betânia. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, tá, Betânia? Porque eu te falo, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque me aproximou mais de mim mesmo, me aproximou de Deus, as crianças, de uma simplicidade, meu Deus do céu. Então hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre virtudes na prática, e quando a Flávia falou, Edu, eu quero que eu vou te deixar falar muito, e eu não gosto muito disso, porque tudo que sai da sua boca, você acabou de falar aqui de palavras, meu Deus, quanto você tem unção naquilo que você fala, Flávia. Eu estava aqui, às vezes a gente prepara, faz um roteirinho aqui, mas eu confesso a você que se eu tivesse conversado com você, sei lá, um dia antes, eu acho que eu mudaria todo o roteiro aqui, porque você tem muita unção naquilo que fala. Eu quero te parabenizar por esse lindo trabalho, que eu não canso de falar isso, eu te mando algumas mensagens, vez ou outra, te agradecendo e te parabenizando. Então hoje nós vamos falar em virtudes, e você também falou, as virtudes, antes de nós ensinarmos para os nossos filhos, nós temos que ter em nós, no papai, na mamãe. Então, isso é muito importante, porque quando eu falo assim, por que as virtudes são importantes, papais e mamães aqui? Porque sem virtudes, os seus filhos não aprendem a controlar as vontades do corpo, né? As vontades imediatistas. Sem virtudes, o seu filho, por exemplo, nós vamos falar aqui da virtude da temperança, que está lá na Bíblia. Uma das fontes, a fonte mais importante de valores, princípios e virtudes está lá.
É claro que eu vou citar outras fontes para aqui, mas a principal está lá na Bíblia. Os filhos sem virtude, os filhos não são preparados para enfrentar o que? As coisas naturais da vida. Né? Sem virtudes, nós não nos aproximamos, nós nos distanciamos de Deus. Sem virtudes, nós simplesmente nos distanciamos da família, nos distanciamos de nós mesmos. Então, assim, a importância da virtude aí dentro das nossas casas é sendo trabalhadas na prática. Né? Então, onde nós podemos aprender virtudes? Ora, a Flávia já falou muito bem aí, né, na própria Bíblia. Meu Deus, quantas virtudes nós podemos retirar dessas palavras sagradas. Né? São Tomás de Aquino também trabalhou muito bem as virtudes cardeais. A Flávia falou de algumas virtudes aqui, ela falou sobre a virtude aqui da... Nós não teremos tempos de falar de todas aqui, nós vamos falar das principais aqui. Falou da esperança, da bondade, da caridade, várias outras virtudes que nós temos, mas infelizmente o nosso tempo aqui é curto. A filosofia estoica já nos ensinava também sobre as virtudes, né? Então eu faço uma pergunta para você. Será que existe um segredo, mamães e papais, e futuros mamães e papais, para criarmos os nossos filhos? Não existe uma fórmula mágica. Eu sinto aí, infelizmente, algumas pessoas pensam que existe uma fórmula mágica, mas não existe. O que existe são as coisas necessárias que nós temos que fazer. E quando eu falo necessárias, eu acho que eu falei isso na live que nós tivemos juntos, né, há um ano atrás. Eu falei que os tempos mudam naquela época, mas os valores, princípios e virtudes são os mesmos. Por exemplo, qual é o princípio fundamental aí dentro da sua casa? Papai e mamãe, cônjuges. Qual que é o princípio fundamental aí dentro da sua casa para que você possa educar o seu filho? Ou seja, um casal, ele precisa ter o princípio da singularidade. Sem o princípio da singularidade, nós não conseguimos educar os nossos filhos. Simples assim, sem sintonia, não há uma possibilidade de educarmos os nossos filhos. Né? Aliás, Flávia, a nossa sociedade surge de um núcleo muito menor que é a família. Por isso que as nossas crianças estão sendo tão atacadas o tempo inteiro, sendo atacadas. Por quê? Qual que é o lema? Se nós conseguimos atacar as crianças, eles vão conseguir mudar uma geração inteira. Por isso que é tão interessante uma mamãe e o papai criarem os filhos nas virtudes, porque eles precisam filtrar o que está acontecendo. Meu Deus, são tantas barbaridades. Eu recebi essa semana um vídeo de um Papai Noel, né? Eu não vou nem aqui falar, porque senão o Instagram corta a nossa live, viu, Flávia? Eles cortam a nossa live porque eles são a favor disso. Papai, 2 homens, né? Não vou nem aqui falar, mas vocês entenderam. Acho que vocês devem ter recebido esses vídeos. Então, as nossas crianças estão sendo atacadas. O lema vamos atacar as crianças e destruir uma geração inteira. Né? A relativização do que é homem, do que é mulher. As crianças não têm capacidade de escolher isso. Meu Deus! Então, assim, o que o seu filho está assistindo aí? Só esse tema, Flávio, já seria tema aqui de uma outra live. Né? Porque o cinema é tido como a 7ª arte, ela engloba todas as outras artes, né? A música, a dança, a pintura, então engloba tudo dentro dessa mesma arte. E o que seu filho está assistindo aí dentro da casa dele? Eu falo muito sobre infância no mundo virtual, que é inclusive o tema do meu livro. Então, assim, não adianta ser cristão, não adianta ter inteligência emocional, não adianta, se você não tiver sintonia com o seu esposo, com a sua esposa, você não vai ensinar as virtudes na prática, né? Sem singularidade, com você e o seu esposo aí, uma sintonia, a educação dos filhos ela fica prejudicada. Se um dos cônjuges começa a ensinar a virtude da temperança, que nós vamos falar aqui, e o outro não, peraí, vai ser uma confusão aí dentro da sua casa. Eu não sei qual que é a idade do seu filho, mas ele pode estar na primeira infância, ele pode estar na fase da pré-adolescência ou adolescência, mas eles precisam ver em você. Papai e mamãe o quê? Aquilo que você fala na prática, né? Então muita gente fala assim, valores, princípios, tá, mas quais são os seus valores? Escreva. Quais são os seus princípios? Escreva. Quais são as virtudes trabalhadas aí dentro da sua casa? Escreva mesmo, porque isso vai direcionar o seu caminho aí na sua casa com o seu filho, com a sua filha. Quais são as virtudes que você precisa trabalhar? E nós vamos trabalhar algumas aqui hoje, mas você pode ir atrás. A Flávia mesmo já falou algo muito importante que nós temos que estar o tempo inteiro buscando o conhecimento, né? Então a virtude, o que são virtudes? Né? A virtude ela nos aproxima de praticar o bem, nos aproxima de Deus, nos aproxima de sermos homens e mulheres sedentas aí da vontade do conhecer, do conhecimento. E isso vocês só vão fazer através de hábitos diários aí dentro da casa de vocês, com os seus filhos. E eu já quero aqui passar, antes de nós começarmos a falar aqui de virtudes propriamente dita, Flávia,
Você tem tanta unção naquilo que você fala, eu não gosto aqui de emendar um monólogo aqui por 10, 15 minutos, não. Então, assim, eu gosto de separar aqui, eu quero que você fale o que você acha sobre isso. Antes de nós adentrarmos aqui, nós vamos tratar aqui de basicamente 5 virtudes. Vamos ver se nós conseguimos tratar essas 5 virtudes aqui nessa live aula. Eu quero que você fale o que você acha sobre isso. Faz sentido para você, Flávia? Então, a Cris está falando aqui, ó, e quando os pais são separados e não tem singularidade entre eles, eu passo por isso e às vezes fico perdida. E, na verdade, a gente tem, assim, um número muito grande de mulheres, né, que não estão conseguindo, né, ter essa singularidade com o marido, essa unidade, né, essa unidade. Às vezes a mulher crê em Deus, mas o marido não traz aqueles princípios cristãos para dentro de casa. Mas eu creio, né, a Bíblia fala, né, principalmente para essas que são separadas, a Bíblia fala que o Senhor é o seu marido, né? Quando você coloca o lugar do Senhor dentro da sua casa, ele faz esse papel. Ele faz esse papel de te ajudar. Eu tenho uma amiga que é viúva e eu acho muito lindo, assim, a forma como ela educou os filhos dela. Ela é prima do meu marido, ela perdeu o marido dela, os filhos estavam com 2 e 4 anos, se não me engano. E ela conseguiu, agora os meninos estão na adolescência e são meninos cheios de virtudes. Porque ela colocou Jesus como marido dela. Ela colocou Jesus para fazer aquilo que ela não conseguia fazer. Né? O Senhor, ele te vê. Ele vê a sua dificuldade, ele vê a falta que esse marido ou que esse pai está fazendo, né? Ele vê e ele faz com que ele faz com que essa mulher seja fortalecida para muitas vezes passar sozinha, né? Passar sozinha todos esses valores. Se foi você que Deus chamou, ele consegue fazer com que você cumpra o seu papel com excelência, né? Só para a gente fazer essa pontuação aqui, porque realmente eu sei que muitas seguidoras minhas têm maridos não cristãos, né? O sonho era que a família, né, estivesse bem funcional, né, com todos os papéis sendo exercidos da forma correta, mas que o Senhor seja o marido de vocês, que não tem marido dentro de casa, né? Uau. É isso. Que maravilha, que maravilha. E eu costumo também sempre... eu faço muito direcionamento aqui, Flávia, de mamães. Você falou agora no início da live, né? Eu tenho uma missão muito difícil, que é levantar uma geração de papais e mamães incumbidos mesmo de estar próximos dentro de casa, com a família, com os filhos, com a esposa. Eu confesso que é um trabalho muito difícil, Flávia, porque hoje o que a gente, infelizmente, né, o que a gente consegue perceber, lá, se você for olhar lá os meus seguidores, lá a maioria são mulheres, a maioria, quando você percebe claro que aqui não é uma generalização, eu conheço muitos homens comprometidos com a família, mas eu sempre digo que além, a palavra, né, nós estarmos atentos a tudo isso que você disse é muito importante, mas se o seu filho está na primeira infância, se o seu filhinho ainda está nesse processo de desenvolvimento cerebral, é muito bom que tenha o papel, porque o papel do homem dentro de casa, só o homem ele consegue emancipar um homem, eu costumo dizer aqui para as mamães, porque a mulher, ela tem as coisas fisiológicas, né? Por exemplo, a menstruação, ela tem uma capacidade, é o corpo dizendo para ela, você agora já não é mais uma criança, um bebê. O menino não, o menino ele precisa do papai para estar ali presente, o papai fazendo na prática ali dentro de casa, mostrando para ele o que é ser homem, o que é ser um bom marido, o que é ser um bom filho, entende? Então, assim, eu sempre falo para as mamães que perderam o esposo, ou talvez são mães separadas, um titio, um vovô, um professor, para que ele esteja ali presente. E o Senhor Jesus Cristo, é claro, com base em todos esses princípios, que eu sou um cristão, e eu sempre digo isso aqui, a base dos nossos treinamentos, a base do nosso conteúdo efetivamente o Senhor Jesus Cristo, né, que ele precisa estar, porque onde ele não está, simplesmente não adianta
mesmo, né, Flávia? E Não ele adianta traz mesmo. as figuras paternas, né? Sim, Mesmo que esse pai às vezes exatamente. não esteja presente, ele traz uma figura paterna para ser uma Exatamente. referência para esse Uma menino. referência para. Exatamente. Muito bom essa observação sua, Flávia. E aí, quando a gente fala, né? Eu conheço muitas pessoas que criam filhos, por exemplo, Flávia, sem saber desses conceitos que nós iremos falar aqui hoje, né? Um virtuoso na prática. E aí muita gente fala assim, Edu, eu começo por onde? Comece pelo básico. Geralmente, Flávio, quando eu entro na casa de alguém, e às vezes eu olho o quartinho dessa pessoa ali, geralmente é uma síntese do que é a vida dessa própria pessoa. Então, as crianças, por exemplo, nós vamos tratar aqui agora da virtude da ordem. Rapidamente, para que eu já possa passar para a Flávia, a virtude da ordem. As crianças, elas clamam por ordem o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ensinar essa virtude significa ensinar as crianças a ordenar a própria vida. Porque quando você ensina as crianças a ordenar ali o quartinho delas, se você não tem ordem, provavelmente a sua vida é uma bagunça. E eu conheço, é claro que aqui não é uma regra, mas 90% das pessoas que eu conheço que não tem uma ordenação na sua própria vida, na sua casa, quando eu entro dentro do carro dessa pessoa, está tudo bagunçado, se ela não consegue ordenar o mais simples, o mais complexo, imagina só. Então, meu filho, imagina só, você vai para uma viagem e não ordena a sua viagem, né, Flávia? Vez ou outra você faz uma viagem com a família, você vai lá, faz o seu roteirinho, para que você possa chegar lá no momento e realmente aproveitar, né? Um lugar bagunçado, essas coisas bagunçadas geram na nossa vida uma bagunça também. É claro que o meu filho ele tem um momento dele, ele precisa levantar, ele tem um momento de tomar o cafezinho da manhã dele, um momento de arrumar a caminha dele, e isso vai acontecendo de uma forma muito mais natural. Edu, isso demorou muito tempo? Sim, demorou muito tempo. Ele completou 5 anos de idade agora e ele já está com essa virtude muito bem estabelecida dentro da mente dele, da cabecinha dele. Então, assim, quais são? Eu faço uma pergunta aqui agora para você, papai e mamãe. Quais são? Quais são aí as obrigações dos seus filhos aí dentro de casa? Você faz tudo para ele? Você faz tudo para ela? Ele ajuda a arrumar a bagunça? É isso? Se você faz tudo para o seu filho, simplesmente você não está ajudando o seu filho a desenvolver a virtude da ordem, que é uma das... Para uma criança, é uma virtude extremamente interessante e uma virtude fácil de assimilação. Então, através dessa virtude material, que é arrumar a caminha, arrumar a bagunça, nós também temos a virtude temporal, é isso? O momento de levantar, o momento de ir para a cama. Lá em casa, 8h30 o Luiz Eduardo está na cama. Ele precisa estabelecer, eu preciso estabelecer isso, tem um momento dele estudar, o momento de nós lermos. É claro que os pequenos precisam de momentos livres para que eles possam brincar à vontade, é claro que sim. E aí eu já quero aqui passar a palavra para você, Flávia, porque a cada virtude aqui, eu já devolvo a palavra para que você possa, através da sua fala aí, tão ungida por Deus, também nos presentear aí, tá bom? Eu não vou aceitar aquilo que você me disse, que eu vou deixar você falar a live inteira. Não gosto disso. Eu tenho uma aversão a isso, inclusive, eu gosto desse bate-papo, e sempre que você fala algo aí, talvez fora aqui do roteiro, meu Deus, a gente desvia ali da trilha ali, talvez a gente toque num assunto que é a dor de uma mamãe, a dor de um papai, que eu não havia pensado, tá bom? Agora você me pegou aí. Essa área aí é uma área que eu preciso trabalhar. A Eu virtude sou da muito ordem, você honesta. estabelece aí dentro da sua A casa? minha casa Você é uma casa estabelece a muito virtude da ordem? organizada. Sim, Eu sou assim, eu sou muito transparente aqui, sabe? sim. Então, eu sei que tem coisas que eu preciso melhorar, porque às vezes as pessoas olham pra gente, né, e imaginam assim, não, a Flávia faz tudo isso. Não, eu sou muito honesta, eu sou muito honesta. Por exemplo, essa questão da ordem. A minha casa é uma casa em ordem, mas como, né, eu tenho uma condição de ter funcionário, né, às vezes essa bagunça fica por conta de outra pessoa. E se a gente for levar isso realmente para a vida dessa criança, o que coisas simplesinhas lá no início vão fazer de diferença na vida dela adulta, né? Por exemplo, a questão dessa ordem, né? Então, colocar a vida em ordem. Olha só, o quanto é necessário a gente deixar que eles façam, né? E aqui em casa eu tenho esse problema de entregar tudo na mão. Entrego tudo na mão, eu fui criada dessa forma e acaba que a gente reproduz muito, né? Entrega o lanchinho na mão, né? A gente que é muito zelosa, muito protetora, né? Às vezes acaba pecando nessas áreas. Então eu acho que só para fazer esse alerta aqui, mas pode passar para a próxima. Maravilha. E, por exemplo, esses dias agora, Flávia, só concluindo o que você falou,
Aqui no escritório, eu tenho uma empresa de colchões, aqui no escritório eu tenho funcionário, tem 2 funcionários aqui. Lá em casa eu não tenho funcionário. Mas a minha esposa ainda estava, nós ganhamos a Alice recentemente, a maravilhosa Alice, só está com alguns dias, 45 dias, que coisa mais linda. E tinha uma moça lá trabalhando por 3, 4 semanas. E a primeira observação que eu fiz para essa moça, eu falei, ó, a cama do meu filho está proibida de você arrumar. Quando você chegar aqui, a primeira coisa que você vai pedir, por gentileza, que, Dudu, a virtude da ordem foi cumprida, que ele sabe o que fazer. Então, assim, eu fazia isso, faço isso e vou continuar fazendo, e é fantástico, sabe, Flávio? Porque, às vezes, quando nós estamos ele vê alguém, por exemplo, jogando um lixinho ali pela janela, ele fala, papai, o senhor viu que barbaridade? Papai, eu fui na casa do meu amigo, ele não arruma a cama, que arruma... Eu faço a virtude da ordem, eu falo, olha, meu filho, depois nós vamos falar da virtude da generosidade, eu não vou adiantar aqui não, mas você precisa ensinar isso. Então, que passando por uma segunda virtude, que é a virtude da temperança, que eu julgo uma das virtudes mais importantes, que é ensinar o filho a conter as vontades e os instintos animalescos que todos nós temos. Todos nós, seres humanos, nós não somos animais, nós somos imagem e semelhança de Cristo, mas nós temos instintos muito semelhantes com a dos animais, principalmente as nossas crianças. Principalmente, eu quero aqui fazer uma observação que uma das fases mais perigosas e convenientes para o vício, por exemplo, é na fase da adolescência, na fase da infância, na fase da adolescência. Por quê? É muito fácil entrar no vício. Por quê? E muito difícil sair do vício, porque as crianças ainda estão em desenvolvimento cerebral e elas são predominantemente emocionais. Nós temos o sistema límbico aqui, dentro do sistema límbico nós temos as amígdalas que processam as emoções, e as nossas crianças ainda não têm o córtex pré-frontal formado, é por isso que elas entram num processo de vício muito facilmente e não conseguem sair. E esses freios, que são os freios naturais de todos nós seres humanos, as nossas crianças não têm. É por isso, papai e mamãe, que você precisa ser o freio. Eu lembro de uma frase que a Flávia Teodoro me disse, que até hoje eu uso nas minhas palestras presenciais. A Flávia me disse assim, eu não sei se foi dela essa frase, mas eu nem pesquisei, mas eu nunca esqueci. A Flávia disse assim, olha, na fase da infância nós temos que dirigir o carro para o nosso filhinho, na fase da adolescência nós pegamos ali, entregamos a direção para eles, mas estamos ali no banco do carona, calma aí, vai devagar. E aí, no copiloto, e logo depois, preparar os nossos filhos para você entregar a chave, entregar a direção da vida deles. Olha só. Então, a virtude da temperança é extremamente importante para que o seu filho possa conter essa vontade de estar o tempo inteiro sendo estimulado. O meu filho, vez ou outra, ele fala, papai, eu quero isso. Meu filho... Lembra da virtude da temperança? Papai, eu quero isso aqui. Peraí, o que é a virtude da temperança, meu filho? Se você perguntar para ele, um garoto de 5 anos, ele vai te falar, titia Flávia, virtude da temperança é quando eu quero alguma coisa e meu pai fala para que eu possa esperar, eu não vou ter tudo que quero a todo momento que eu quero, no horário que eu quero, no momento que eu quero. Ele já sabe, ou seja, é claro que virtude da temperança é muito mais do que isso, mas para uma criança de 5 anos é excepcional. É só isso. É só isso, lá em Gálatas. É porque para a criança a gente tem que resumir, né? Para a criança tem que ser uma coisa simples para ela entender. Não adianta eu falar o que é temperança de várias formas, né? Exatamente. E lá em Gálatas, se você for buscar essa virtude, está lá em Gálatas 5:22, né? Fruto do Espírito, amor, amabilidade, bondade, felicidade. Por último, ele fala em domínio próprio ou temperança, que é a mesma coisa. A palavra temperança, né, é o domínio diante dos desejos da vida. Nada é mais sofrido na vida do que você ser refém dos próprios desejos. Você vive como um animal, você ensina o seu filho a viver igual um animal através dos instintos. Então, nada mais conter os desejos é extremamente importante. Por quê? Porque lá na frente, se o seu filho não aprende agora, através da virtude da temperança, para diminuir essa vontade descontrolada e exagerada de busca pelo prazer, lá na vida adulta, meu Deus, ele vai ser um consumista contumaz, um consumista imediatista, né? Por que as crianças e os adolescentes, né, têm essa vontade insana? Eu já falei para vocês. Por quê? Porque elas ainda, os freios naturais do ser humano, das nossas crianças, e o córtex pré-frontal, que é esse freio, né? Quando você consegue olhar para algo que você está fazendo. Opa, peraí, quais serão as consequências disso? Quais serão? Somente aos 22 anos de idade, diz a neurociência que essa maturação cerebral ela vai se completar. Então é você, através, na prática, dos limites. Edu, como que eu faço isso? Através dos limites. Ah, papai, eu quero isso. Peraí, meu filho. Você precisa? Você quer? Você pode?
né? Eu sempre falo pro meu filho, quero, posso, preciso, tá? Me fala a quantidade de brinquedos que está aqui, mortas pelo poder da presença. Nossa, Edu, o que é isso? Brinquedos mortos pelo poder da presença? Sim, nós desejamos aquilo que não temos, e quando temos, aquilo que se faz presente já não é objeto de desejo, mas sim outra coisa. Então, se você busca felicidade, ensina o seu filho a buscar felicidade em coisas, essa felicidade nunca vai chegar. Então, assim, veja que uma pessoa virtuosa, se você que é virtuoso, você papai e mamãe que já é virtuoso, mas vez ou outra, a Flávia falou muito bem aqui dos pecados capitais, a gula, a luxúria, todos os 7 capitais, vez ou outra, você, pelo menos um deles, vocês que estão aqui agora escutando, seja lá a gula, seja lá qualquer um outro pecado capital, nós caímos nele. Agora imagina uma criança que ainda não tem essa virtude estabelecida na vida delas, né? Por isso, mamãe e papai, o seu filho, quando o seu filho estiver lá esperando uma consulta, eu já vou aqui passar a palavra para a Flávia, quando o seu filho estiver lá esperando uma consulta, não entregue o celular para o seu filho. Deixe o tédio fazer o trabalho dele, deixe o tédio ensinar o seu filho, porque nas nossas vidas nem tudo é prazeroso a todo momento, nem tudo nas nossas vidas, ou você acha que tudo nas nossas vidas é prazeroso o tempo inteiro? Você sabe muito bem, você que já é um adulto, e você sabe que essa virtude é tão importante, você está sabendo agora que essa virtude você vai usar durante toda a sua vida. Por quê? Porque quando você está no trânsito, se você é um policial, você precisa se segurar para não dar um tiro em alguém que te xinga. Você precisa se segurar, talvez, para não bater no seu filho. Você precisa conter as suas emoções para se conectar com os seus filhos, com a sua esposa. E se você vai lá na Bíblia, por exemplo... Edu, me dá um exemplo aqui lá na Bíblia, por exemplo, de virtude dessa virtude que você está trabalhando aqui, virtude da temperança. Ora, lá, José do Egito, né? José do Egito, quando deixou lá a mulher de Potifar lá com as vestes na mão lá e saiu correndo, virtude da temperança. Por que ele fez isso? Ele correu. Porque ele sabe que o homem tem a carne fraca, e se ele ficasse ali, ele poderia ser seduzido por aquela mulher, e ele pegou o quê? Ele correu. É uma virtude da temperança? Claro que sim, porque ele sabe das suas vulnerabilidades enquanto homem e saem correndo, né? Então, às vezes, nós temos que correr mesmo, às vezes nós temos que contar de 1 até 1000, e aqui eu já quero passar aqui a palavra para a Flávia, porque eu falo muito sobre esse assunto, eu estou terminando um livro sobre este tema, Flávia, e vou te enviar aí, tá bom? De presente, porque você abriu as portas para esse projeto meu, eu te agradeço mais uma vez, eu não me canso de falar isso, eu sou muito grato a você, viu? Mulher de Deus. Amém. Comente sobre essa virtude. Em relação a essa questão da temperança, né, eu acho que as mães, quando elas descontrolam emocionalmente, o que elas estão ensinando? Descontrole emocional, né? Então, quando a gente fala de temperança também, não só desse ponto de vista que você trouxe, mas de um ponto de vista de como resolver problemas, né? A temperança para resolver problemas. Eu resolvo problemas de uma forma calma ou de uma forma descontrolada, né? Então, se eu corrijo meu filho de uma forma descontrolada, eu estou ensinando descontrole para ele. Eu acho que aí é uma área que Deus tem que trabalhar muito, porque é lógico que essa mãe, ela é humana, ela muitas vezes, na maioria das vezes, ela é uma mulher sobrecarregada, porque se a gente for olhar aí, né, quantos papéis essa mulher, ela são atribuídos a ela. Na verdade, são atribuídos a ela. Ela aceita se ela quiser, né? Ela aceita aquela loucura de trabalhar, cuidar de casa, aquela loucura de fazer tudo, né? Se ela quiser. É lógico que tem mulheres, não dá pra gente generalizar também, porque hoje tem mulheres que são o homem da família, né? Porque tem que levar dinheiro para dentro de casa, para sustentar os filhos. Então, é uma situação bem complicada. E, normalmente, essas mulheres, elas já chegam em casa extremamente cansadas, né? Extremamente cansadas e não conseguem dar o melhor de si para esses filhos. Então, a temperança desse ponto de vista é algo que a gente precisa, né? De como ensinar para os nossos filhos sem descontrole emocional. Né? Isso que você disse, Flávia, né? Tá no agir e no reagir, né? Porque o que acontece muito hoje que quando eu falo para vocês que nós temos que ensinar na prática aos nossos filhos, para os nossos filhos, porque não adianta nada nós falarmos, a minha família é importante, a minha esposa é importante, você chega lá, você grita, você
xinga, e isso está muito na questão do agir e não reagir. E a reação é muito própria de um animal, porque o animal ele reage o tempo inteiro através dos instintos. Nós não, nós somos seres humanos. Por isso que a temperança ensinada na prática para os nossos filhos é muito importante. E a sua observação foi muito, muito feliz com relação a isso, né? E aqui a próxima virtude, a virtude da fortaleza, né? A virtude da fortaleza, ensinar os nossos filhos simplesmente a realidade da vida, né? A realidade das coisas. Ensinar os filhos. Esses dias o meu filho me disse assim: papai, um coleguinha meu falou que eu sou cabeçudo. Falou pra mim. Meu filho, seu coleguinha falou que você é cabeçudo? Meu filho, quem é você? Eu sempre pergunto isso pra ele. Ele, papai, de novo, eu já sei quem eu sou. Ah, pai, sou imagem e semelhança de Cristo, tá? Você precisa, meu filho, você precisa da aprovação lá do seu coleguinha para falar se você é bonito ou não, para que você seja feliz. Ele olhou para mim assim: não, papai. Pois é, meu filho, o papai está te ensinando a ser forte, porque na vida, a vida aí fora pode ser um pouquinho mais dura. Aqui dentro de casa, papai e mamãe te ama demais. Papai e mamãe te ama, te acha lindo, maravilhoso, a sua irmã também. Só que aí fora, você vai ter que se esforçar mais um pouquinho. Talvez nem você se esforçando ao seu máximo, meu filho. As pessoas vão achar você talvez muito lindo ou muito bonito, ou vão falar bem de você. Pessoas irão falar mal de você. E aí você poderia me falar: nossa, Edu, ele só tem 5 anos. Olha, papai, ele já passa isso na escola. Ele chega na escola, o coleguinha fala para ele assim: eu tenho uma casa melhor do que a sua. E ele chega em casa chateado. E eu preciso ensinar na prática. Hoje a nossa live é o quê? Virtudes na prática para o seu filho. E quando ele chegar com essas questões de vida, reais de vida, você precisa aproveitar e ensinar para ele na prática, porque se você for sentar ele: olha, meu filho, o que é a virtude da fortaleza? Deixa eu te ensinar aqui a teoria. Ele não vai entender. Então é na prática mesmo. Então o meu filho, todas as vezes que ele chega com questões da vida real, eu aproveito para ensinar uma virtude para ele. Então ele já sabe: nossa, papai é assim. Então sim, o coleguinha esses dias falou que ele é feio, tá? Eu vou e falo com ele, aproveito para ensinar a virtude da fortaleza para ele. Existe uma epidemia de suicídios a níveis mundiais, Flávia. Eu estive nos Estados Unidos. É uma epidemia silenciosa, onde os jovens estão tirando as suas vidas. Aqui no Brasil existe também. Eu sou servidor público aqui no estado de Goiás, e eu já atuei quase mais de ano diretamente com jovens, adolescentes no entorno de Brasília. Eu vi crianças tirando as suas próprias vidas. E eu ia investigar quais eram, né, como é que era o relacionamento dessas crianças com os pais. Simplesmente não existia. As crianças simplesmente sendo criadas e jogadas lá para o mundo virtual, e acabou. E aí, muitas das vezes eles estão sofrendo. A gente costuma dizer, a psicologia, né, nos ensina que a fase da adolescência é um segundo nascimento. E se o papai e a mamãe não estiver muito próximo, né, conectados emocionalmente, só esse tema conexão emocional é tema de uma aula que eu dou de quase 3 horas, conectados emocionalmente, simplesmente você não vai conseguir sentir o seu filho. Recentemente agora aconteceu um caso emblemático de um adolescente que tirou a sua vida, um filho de uma cantora. Claro que eu não quero relacionar diretamente aqui, mas o fato é que o estopim, né, para que ele pudesse tirar a sua vida foi uma foto lá, um vídeo que ele fez, e começaram a cair, né, em cima dele, e ele simplesmente tirou a sua vida, né? Você precisa colocar, se o seu filho já é adolescente, papai e mamãe, o meu filho ainda não tem acesso às telas, ainda não. Se você me perguntar quando, eu não sei. Meu filho precisa saber o que está por trás da cortina de mentiras diante dessa tela que nós estamos aqui, que vocês estão assistindo. O Instagram, o Facebook é uma mentira. As pessoas postam lá coisas irreais da vida, coisas que na verdade não existem. Muitas das vezes essa pessoa está triste ali por dentro, está ali postando que está feliz. Colocar a criança para sentir a frustração normal da vida. E se você ensinar o seu filho, que se os seus filhos já tiver acesso às telas, papai e mamãe, ensine o que está por trás, ensine para ele que o tribunal ali virtual, ele é voraz. Ele vai apontar o dedo para o seu filho, vai falar que ele é feio, vai falar que ele é isso, é aquilo. Ele precisa estar preparado para isso. E é você, papai e mamãe, que vai fazer isso. Flávia, antes da gente passar para outra virtude aqui, eu quero te passar a palavra aqui, né? Conforme nós combinamos, eu vou te passando a palavra aqui. Na verdade, eu não quero, na verdade, aqui a Flávia Vaz. Você conhece a Flávia Vaz, né, Flavinha? Conheço. A Flávia, vez ou outra, eu vou fazer live com ela. Edu, esse assunto eu quero que você fale aqui a live inteirinha. E eu brinco com ela, de jeito nenhum, Flavinha. Você tem muita unção, vamos bater um papo aqui. Eu não gosto mesmo e eu tenho muita dificuldade. Inclusive, quando eu estou numa live sozinho, Flávia, meu Deus,
às vezes eu queria chamar alguém para falar comigo, sabe? E eu fico assim, porque eu sou muito presencial. Eu dei aula durante mais de 15 anos presenciais, aula presencial na universidade, na faculdade. Isso aqui para mim eu ainda estou aprendendo. Me desculpem, viu? Não, mas você sabe que eu fiz aí uma série de lives sozinha também, mas eu gosto de ter um parceiro aqui. Eu gosto. Mas sobre essa questão, né? Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma mulher pedindo para eu orar pela sobrinha dela, que a mãe pegou no celular da menina, uma menina de 11 anos, e ela falou com um colega que ela queria matar o pai, a mãe e a irmã de 2 aninhos. Meu E eu Deus. falei, meu Deus, que situação, que situação, que situação de violência, que situação, por onde foi que o mal entrou nesse coração de uma menina de apenas 11 anos, porque 11 anos, gente, ainda é uma criança, né? Ainda é uma criança. Então eu fico pensando assim, eu estou aprendendo muito com essa live, porque, por exemplo, é aquilo que você falou, é na prática do dia a dia. Não adianta, às vezes, eu fazer um culto doméstico. Ontem eu estava aqui fazendo um culto com as meninas e falando para elas sobre a gratidão, né? Que a gratidão, um coração grato é um coração feliz. Mas se eu, como mãe, fico o tempo inteiro reclamando de algo que está faltando, eu estou falando que eu sou grata, mas eu não estou sendo, né? Então, eu falei com elas, o que é o contrário da gratidão? Porque com criança a gente vai falando assim, né? O que é o contrário da ingratidão? É ingratidão. E como é que a gente demonstra ingratidão? Reclamação. E o que a gente tem reclamado? O que a gente tem reclamado aqui na nossa casa que nós estamos pecando? Então, quer dizer, é olhar aquilo ali como um pecado. É ensinar mesmo pecado para os nossos filhos desde pequenininho. Meu filho, olha, você vai pecar, mas existe um redentor, um salvador, né? Então, aí pegando o caso dessa menina, né, que você estava falando aí de Fortaleza, né? Essa menina, ela não chegou a esse ponto sozinha. Ela não chegou a esse ponto dentro de um lar funcional. Ela chegou a esse ponto porque ela tem um lar disfuncional. Porque algo está machucando tanto nela, machuca tanto ela, que ela quer externar essa dor em cima de outras pessoas, né? Em cima do pai, da mãe, talvez essa menina não esteja sendo vista, né? Então, quando a gente pega aí a revolta de um filho, quando a gente pega um filho que não está com um bom comportamento, você tem que olhar para ele com amor, né? Você tem que ensinar a virtude da fortaleza, mas você precisa ensinar ele com amor. Sabe? Dar aquele start. Espera aí, meu filho está assim? Está faltando alguma coisa no tanque emocional dele. Está faltando algo que eu preciso trabalhar na vida dele para que ele se sinta mais forte, para que ele se sinta mais capaz de enfrentar as dificuldades da vida, né? E eu acho que é isso. Eu acho que essa questão mesmo da gente trabalhar essa fortaleza no dia a dia, mas mostrando para os nossos filhos que existe, né? Existe uma força também que rege o mundo espiritual. Eu, desde pequenas, eu explico para as minhas filhas sobre o mundo espiritual. Eu explico assim, ó, mamães aí que estão ouvindo, eu explico assim, meninas, vocês estão aqui, ó, essa é você. Ao seu redor existem anjos e ao derredor existem demônios tentando entrar de alguma forma no coração de vocês. Como é que esse demônio consegue entrar no coração de vocês? Quando você dá alguma brecha para ele. Então, eu ensino sobre brechas, eu ensino sobre anjos, eu ensino, né, sobre o medo. Eu estava lendo essa semana, Edu, eu estou fazendo um estudo sobre o medo, porque eu percebi, né, algumas inseguranças em mim, e as inseguranças, na verdade, elas são vistas como fraquezas. Mas Deus estava me revelando que o medo e a insegurança são espíritos, são demônios que tentam nos impedir de fazer aquilo que nós precisamos fazer.
Então, às vezes, as meninas assistem uma live dessa daqui e ficam se sentindo a pior mãe do mundo, porque pensam assim, meu Deus, eu nunca fiz isso, nunca com os meus filhos, eu não fiz nada disso, e agora? E agora? Deixa eu te falar, o que é mais lindo de servir ao Senhor é que Ele nos dá a chance de recomeço todos os dias. Então, essa não é uma live para você se sentir culpada. É uma live para você retomar a rota. Olha quantas coisas eu estou aprendendo aqui que eu quero fazer com as meninas. Então, é uma coisa para a gente redefinir. Peraí, eu não estou trabalhando isso. Quando o Edu falou da ordem, que eu nunca tinha pensado nisso como um problema lá na frente, né? Porque às vezes a gente não faz os filhos catarem todos os brinquedos, porque a gente tem até preguiça do desgaste, né? Daquele desgaste, mãe, não sei o quê. Mas quer dizer, tudo que a gente está tirando de oportunidade agora dos nossos filhos, que a gente está fazendo por eles, lá na frente nós também vamos pagar o preço. Porque quando a gente olhar e falar, esse menino não sabe enfrentar nada, né? Meu marido, esses dias, ele é cheio de parábolas, sabe? Eu acho muito legal o jeito que ele fala. E eu tenho um pouco dessa dificuldade. Ele falou um negócio que eu achei interessante. Ele falou assim, amor, a geração de hoje é assim, vou te explicar. A minha geração, a geração do... né? Ele estava com um amigo, daí ele falou desse amigo, é assim, se falar para pular numa piscina e nadar, e sobreviver lá naquela piscina, mesmo que você não saiba nadar, você vai sair lá do outro lado da piscina. Mas a geração de agora é o seguinte, elas sabem tudo que tem dentro da piscina, o conteúdo dessa piscina, o cloro que pode usar nessa piscina, sabe como nadar, como é que tem que ser a posição do braço, como é que tem que ser a posição da perna, mas se ela cair dentro de uma piscina, ela não sabe nadar. E eu falei, gente, realmente, mas daí vem uma chave aqui, porque não estamos ensinando no caminho. No caminho. Porque se eu estou ensinando no caminho, eu já ensinei essa criança a nadar, né? Eu já ensinei ela a nadar, porque o que os nossos pais faziam? Eles nos colocavam para andar de bicicleta e andavam com a gente, né? Eu não tive isso. Eu fui andar de bicicleta, Edu, eu já tinha 10 anos de idade, eu morria de vergonha disso. Morria de vergonha de não saber andar de bicicleta. Até hoje, não me chamo para andar de bicicleta, porque eu tenho medo. Mas assim, então, são coisas... Mas você vê, né? Esses dias eu estava também na terapia com a minha coach, né? Porque como eu cuido de pessoas, eu também me sinto no privilégio de ser cuidado. E a questão da insegurança é uma coisa que está muito ligada ao pai. Então, esse suporte emocional do pai, né? Eu sei que meu público maior aqui é de mulheres, e quando a gente fala isso, a gente gera também uma dor na vida dessa mulher, porque às vezes ela não teve o pai, e ela está repetindo a história da mãe dela, também não tendo um pai presente com esse filho, né? Mas eu quero que vocês se lembrem, meninas, que o Senhor é misericordioso. Quando você se move aqui na terra, Ele move o céu. Então, se Ele precisar te mandar o marido, Ele vai mandar. Se Ele precisar mandar uma figura masculina para o seu filho, Ele vai mandar. Então, eu sei que tudo isso que a gente fala aqui, né, mexe muito com elas, né? Mexe muito. Então... só te dando essa noção, né? De que com Deus nada falta. Uau. Porque Ele providencia tudo. Com Ele, tá? Você pode não ter um filho que vai ter ali, que tá lá com aquele pai ensinando ele a andar de bicicleta, né? Mas Deus vai providenciar algo. Deus vai providenciar. Fala, meu amigo. Flávia, Então, ainda temos tempo? A gente já falou de 3. Nossa! Ainda temos tempo? Não temos, olha. Acabou. Acabou a live. Olha aqui, deixa eu te falar. Passa tão Vamos, rápido, quinta né, que vem, Flávia? você pode? Vamos. Meninas. Quinta que vem. Essa quinta agora, Quinta agora. eu estaria em plantão. Inclusive, eu troquei, lembra que a gente falou semana passada, eu tive que trocar, eu troquei meu plantão para fazer essa live com você. Eu estava com muita vontade de falar com você de novo, mulher de Deus, muita. Então, vamos fazer o seguinte. Meninas, vocês querem outra live? Fala aí pra mim.
Você consegue na próxima terça ou Sim. Não, na na próxima outra terça, quinta? independentemente se eu tiver com live, eu troco, mas aí eu tenho tempo para trocar aqui. Tá. Pode ser. Então, na próxima terça, meninas. Aí, ó, meu Deus, ficaria aqui assistindo o dia inteiro. Então, daí a gente faz assim, na Gostei. Quem terça-feira a foi que gente falou vai isso aí? fazer isso. Quem foi que A falou? gente vai falar mais sobre essas virtudes. Hoje a gente falou sobre 3, né? Sim. Sobre Também 3. falamos sobre a virtude da ordem, virtude da temperança e qual foi a outra? Virtude da fortaleza. Ordem, temperança e fortaleza. Isso. Daí a gente vai deixar as outras, então, para terça que vem. Meninas, Legal. eu já quero pedir para vocês tirarem o print. Ah, Deixa eu legal. pegar minha canequinha aqui. Tirem o print aí, deixa eu desativar aqui só um pouquinho os comentários. Vamos fazer o seguinte, se bater aí 30, pelo menos 30, nós somos 317 mães. Já tira o print aí agora. Me mandem Se a aqui no gente meu direct, bater, aqui, viu? vamos bater 30 pessoas aí, ó. Marca a mim, marca o Eduardo, tá? Então, @oficial Flávia Teodora, @Edu Edu Borges 31. 31, tá, meninas? Marquem, coloca uma frase que te impactou aí nessa live. Coloca assim, ó, eu busco as virtudes do Senhor. Eu busco as virtudes do Senhor. Daí tira o print aí, eu tô falando aqui, mas vai tirando print aí. Eu tô falando para pelo menos 30 postarem a gente, tá? E quem sabe a gente não prepara até um materialzinho desse aí. O Edu, ele vai lançar o livro dele, né? Mas de repente a gente faz até um material. Vamos pensar em alguma coisa aí para a gente liberar Vamos. para elas também. Sim, claro, claro. Acho que Então conhecimento a é gente tem isso. que ajudar a Tem, difundir isso daí, tem porque que isso é muito passar. importante, é muito necessário. Amém, então, meninas. Então fiquem com Deus. Terça que vem a gente volta com esse tema. E quinta a gente volta com outro tema que eu ainda não sei o que Jesus vai me dar. Porque assim, ele sempre me dá ali na última hora, na quarta-feira, quando eu tenho que entregar a arte. É a hora que eu consigo saber o que eu vou fazer na quinta. Mas amém, as coisas de Deus são assim. Então é isso, meninas. Fiquem com Deus. Deixa eu ativar os comentários aqui de novo. Fiquem com Deus. Obrigado por terem ficado até agora. E vamos juntas, né? Caminhando para que nós possamos expressar essas virtudes do Senhor. Obrigada, viu, Edu? Obrigado, eu, abençoada. Até Fica com terça-feira Deus. que vem. Um abraço para todos vocês. Amém. Bom Então, dia. meninas, vai ficar gravado assim. Inclusive, eu já vou salvar no meu IGTV, já vai lá e comentar. Eu vou lá Quando comentar vocês agora. comentam, outras pessoas veem. Nossa, essa live foi boa. Então, peraí que eu vou também, tá bom? Combinado com vocês? Quem vai lá? Quem vai lá escrever, Eu colocar vou. um emoji? Então, tá bom. Fiquem com Deus, tá, Com meninas? Deus, Beijo, beijo, abençoadas. beijo. Tchau, tchau.